Tu falou aí das UPP, né? A gente falando assim do Rio de Janeiro, né? Já vi que você falou em outros podcasts, outros programas. É, infelizmente, daquilo que não funciona no Rio de Janeiro. Acredito que você deve trocar ideia com policiais de outros estados. Você acredita que esses problemas de corrupção, operações que não dão certo, do sistema não funcionar redondinho, é só do Rio ou rola no Brasil todo? Não, o problema é Na polícia, o né? problema policial, o problema de segurança pública é um problema nacional, tá? O Rio de Janeiro é um caso à parte. Eu costumo até brincar que, assim, existe uma música no militarismo que fala assim, se o crime é uma doença, o BOPE é a cura. E eu digo o seguinte, o Brasil, ele tá gripado, mas o Rio de Janeiro tem um câncer, sabe? O crime é uma doença, sim, mas no Brasil é uma gripe, às vezes até uma pneumonia, sabe? Mas o Rio de Janeiro tem um câncer. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma questão à parte, mas é dado à construção histórica das facções dessa disputa territorial no Rio de Janeiro. Porque, cara, corrupção você tem em todos os lugares. Sim. Você tem corrupção em São Paulo, você tem corrupção no Espírito Santo, você tem corrupção em qualquer lugar. Então, por que os outros lugares não têm a mesma gravidade do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é mais corrupto? Não. É porque o criminoso de lá, ele surge num momento econômico, político, social diferente. Ele é submetido a experiências diferentes. Uma dessas experiências é a questão do presídio de Ilha Grande, onde você tinha os presos políticos do regime militar, que foram colocados junto com os criminosos comuns. E esse preso político, ele tinha ligações com as Farc, ele tinha contatos na antiga União Soviética, e ele fala para os caras, olha só, irmão, você é pobre, você é ferrado, você tem que roubar porque o Estado não te dá condição de viver. E aí começa a criar um discurso vitimista ali. Ele diz, então você tem que se tornar um inimigo do Estado. E ele diz, e olha só, com 38 você não vai conseguir disputar contra o Estado. Eu tenho contatos que têm armas de guerra sobrando, que têm fuzis sobrando. E aí eles abrem as portas, cara, isso é histórico. Quem dá o acesso e mostra como acessar os fuzis para o Rio de Janeiro foram pessoas ligadas aos movimentos de esquerda que lutavam contra o regime de 64. Entendeu? Porque, cara, hoje, todos os estados, em todos os estados a criminalidade tem fuzil? Sim. Mas não tão ostensivamente quanto no Rio de Janeiro. Não na mesma quantidade que no Rio de Janeiro. Porque ter fuzil, ter arma, é natural do criminoso. O criminoso quer se armar. Uhum. Mas se armar e partir para um confronto ativo contra a polícia, porque o padrão de polícia em qualquer lugar do mundo é gato e rato. Só 2 lugares no mundo você encontra essa ideia de o traficante resistindo à entrada da polícia. Rio de Janeiro e México. Os cartéis mexicanos. Os cartéis mexicanos, você tem cidades. Aqui no Rio de Janeiro você tem favelas. No México você tem cidades que pertencem ao tráfico. Medellín. São cidades, literalmente cidades, que pertencem ao tráfico. E eles fazendo policiamento ostensivo nas vias principais. Tipo assim, você tem um policiamento ostensivo do tráfico dentro das comunidades, nos becos e vielas. Nessas cidades do México, é como se os caras pegassem a Avenida Brasil, a Avenida Anhanguera, e estivessem circulando armados, sabe? E tá tudo bem. Então, assim, são excepcionalidades. O Rio de Janeiro é excepcional. Mas o problema de segurança pública no Brasil ele é crônico. E é crônico, eu gosto de citar, por exemplo, um caso de São Paulo, onde os policiais da Rocan, vindo de moto, vão abordar um camarada, ele saca a arma e tenta efetuar o disparo contra os policiais, a arma dele falha, aí ele começa a correr, os policiais correm atrás dele. Aí ele consegue resolver a pane da arma dele, troca tiro com os policiais, pula na casa de uma mulher, faz a mulher de refém, os policiais conseguem prender o cara, levar ele pra delegacia, esse cara sai na audiência de custódia. E ele, na delegacia, ele tá falando, cadê os malucos da Rocan? Eu ia matar, hein? Sorte que a minha arma falhou. Isso tá registrado pela câmera do uniforme do policial. E, cara, por que esse cara não ficou preso? Então, a polícia no Brasil, ela trabalha muito e trabalha muito bem. E quando eu digo muito bem, é porque, considerando o nível de confrontos que a gente tem, o nível de problema que a gente enfrenta, o fato de a gente ter, sei lá, 1000 mortes de inocentes no meio desse processo, é um luxo. É um luxo. A gente tem que dar graças a Deus que é só isso. Por quê? Por exemplo, a questão de Israel com o Hamas é a mesma questão que a polícia militar tem com o tráfico no Rio de Janeiro. Por quê?
Porque o cara do Hamas é um cara que está vestindo, tá usando roupas civis, tá trocando tiro no meio dos civis, tá? E aí, quando você vai pro enfrentamento com ele está no meio dos civis, o civil acaba se ferindo. E acho que já, salvo engano, em Gaza, infelizmente, a gente já tem cerca de 6 mil civis mortos em menos de 30 dias de conflito. Eu ia te perguntar justamente isso aí. Tu acha que o patamar assim, do tráfico no Brasil, os traficantes, enfim, as organizações criminosas, tá no mesmo patamar das guerrilhas? Sim, sim. Eles só não fazem uso extensivo de explosivos de alta potência pelo fato de que isso você corre o risco ali de começar a explodir muita coisa dentro da comunidade e a comunidade se voltar contra eles, porque hoje é simbiótico. Eu não digo que a favela ama o traficante, tá? Boa parte das pessoas que estão ali detestam os traficantes. Mas eles têm um certo convívio harmonioso, você se acostumou. É tipo o cara que tem uma dor de coluna crônica, ele reclama, mas ele fala assim, se eu deitar de ladinho eu consigo dormir. É mais ou menos o que acontece dentro da comunidade hoje. O cara, ele não gosta do traficante, mas ele ainda consegue conviver. Se o traficante começa a usar míssil contra a polícia, o dano vai ser maior e aí não vai... Mas no quesito armamento, não tem diferença. Os fuzis que são usados por terroristas são os mesmos fuzis usados pelo Rio de Janeiro. As táticas utilizadas pelos traficantes do Rio de Janeiro são as mesmas táticas utilizadas por terroristas no mundo inteiro. E é justamente isso, cara. Porque a diferença é o fato de eles irem atacar os policiais. Uma coisa é tu dar meia dúzia de tiro para poder sair correndo. Outra coisa é o policial estar parado e eles irem até o policial atacando. Entendeu? E isso é comparado ao terrorismo. O problema é que o Brasil, você classificar essas organizações como terrorista é problemático. É muito problemático. Por quê? Na definição de terrorismo, é qualquer um que use de violência para causar pânico por questões políticas, religiosas, são umas definições legais lá. Principalmente a religiosa, né? Conotação religiosa. Só que se você levar isso à risca, o MST, por exemplo, poderia ser considerado terrorista. Os black blocs poderiam ser considerados terroristas, porque eles não estão causando violência, às vezes, para praticar os fins políticos deles. Você tá entendendo? Então, assim, cara, porque uma coisa, você chegar lá e fechar uma via botando fogo no pneu, não concordo, mas eu entendo. Não acho que isso é uma violência em si. Agora, quando eu vejo um monte de gente de facão e foice... Atentado à vida. Tá entendendo? Para mim, isso é terrorismo. E isso, inclusive, foi um problema que o Brasil encarou durante o governo Dilma, porque existia uma exigência internacional de que o Brasil tivesse uma lei de combate ao terrorismo para que a gente pudesse continuar tendo acesso a recursos do Fundo Monetário Internacional. E o modelo que 90% dos países sérios do mundo usam, criminalizam as ações do MST. E aí o Brasil assinou uma coxa de retalhos, um projeto fraco, para poder se manter no FMI, mas é um projeto que de fato não combate o terrorismo no Brasil. Mas eu acho que o Brasil, assim, é um país multifacetado, multirracial, multicultural, multirreligioso. Então essas coisas de extremismo religioso não pegam tanto. Mas, por exemplo, você tem o Complexo de Israel no Rio de Janeiro hoje, que um conjunto de comunidades dominada por uma determinada facção que proibiu a prática dos cultos de matriz africana. Então você não pode mais ter um terreiro, você não pode tocar um tambor, você não pode botar uma macumba. Cara, eu tenho uma foto que eu separei lá perto da minha casa, onde eu estou morando hoje. Tem um muro que está pichado, vou postar no meu Instagram depois, que está pichado assim: proibido fazer despacho com animais, sujeito a paulada, assinado CV. Ora, o STF não proíbe. A nossa legislação não proíbe. Você pode até discutir, é válido, mas é a cultura dos caras, é a religião dos caras, pode, não pode sacrificar o bichinho ali, a galinha, o galo, o bode e tal. Você pode discutir, mas legalmente você não pode proibir. O CV proíbe. Naquela região o CV proíbe. E é respeitado. E tem que respeitar, irmão, porque se você não respeita, o julgamento é rápido. Você tá entendendo? E não tem prescrição. Tem primeira, segunda, terceira instância. Não tem nada, não tem direito de advogado, tem nada. Tá entendendo? Então, assim, cara, hoje o problema da segurança pública, ela não passa pelos policiais.
Primeiro, a gente tem que ter uma mudança na legislação. Depois da mudança da legislação, uma mudança na interpretação dos juízes. E aí sim, o policial. Porque o policial, ele na prática, ele cumpre o que está na lei. Sim. Tá entendendo? Cara, eu costumo brincar, eu falo assim, eu queria que tivesse a legítima defesa do erário público. O robô toma um tiro na cabeça. Eu queria que tivesse isso, eu queria ter essa possibilidade. Tá entendendo? Mas não existe. Então, o policial pode dar um tiro num cara corrupto? Não. Tem um cara, aquele ali é político corrupto, vou dar um tiro nele. Não pode, não está previsto isso na legislação, então o policial cumpre. Você tá entendendo? Tem um vídeo agora que rodou, que os policiais estão em frente ao PP da Cidade de Deus e os cracudos estão lá quebrando um carro na frente da UPP. E os policiais só olham, um pega o celular e começa a filmar. Por quê? Porque a nossa legislação está travando o policial, cara. Entendeu? Então, assim, o problema não é a corrupção policial. A corrupção policial é um problema? É. Mas é o menor dos problemas. Sim. Sabe qual é? É o menor dos problemas. Infelizmente, o problema é que tudo cai na conta da polícia. E eu digo o seguinte, quando a polícia teve que agir, é porque todo o resto falhou. A legislação falhou, o judiciário falhou, a educação falhou, o mercado de trabalho falhou, a religião falhou, a família falhou. A polícia, ela é o remédio amargo. É tipo assim, o crime é um câncer no Rio de Janeiro, beleza. Mas é porque algum filho da puta começou a fumar lá atrás, há 15 anos, 30 anos atrás, o cara tava fumando. E aí o governador, ao invés de falar assim, para de fumar, não, deixou o cara fumando. Aí agora que tem um câncer, a gente tem que ir lá e fazer a operação para tentar tirar esse câncer. E o câncer está fazendo metástase, está só se espalhando. Essa é a melhor metáfora para você entender o problema do Rio de Janeiro. Entendeu? Não surgiu como um câncer. Foi o cara fumando, o cara se alimentando mal. Você está entendendo? É isso. Essa é a realidade.